Acabou de sair a notícia aí, como você já deve ter visto, de que o Mágico Vento ela não vai mais ser publicada pela editora Mitos. Tem um monte de canais aí, sites falando sobre isso, mas a maioria que eu vi foi de uma maneira superficial. Então eu vou comentar em cima dessa matéria, fazendo um vídeo e também especulando em cima do que está acontecendo com a editora. Essa matéria ela foi colocada com o título de exclusividade no site Fora do Plástico. E também tem o canal deles. Se você vai ou não assistir os vídeos e se informar por eles, isso aí já fica a critério de quem quiser fazer. Eu geralmente só vejo esse tipo de notícia pelo fato de que ela foi colocada com exclusividade. Mas o que é que acontece? Do ano passado para cá, teve aquele texto que o Dorival Vitor Lopes colocou no blog TexWiller, em que ele fala sobre a situação de alguns títulos, e ele já falava sobre o fato de alguns deles estarem ameaçados de ser cancelados e tudo. A gente sabe que Júlia não está vendendo tão bem. Dylan Dog já passou para Saikan. Alguns personagens aí ou foram ou estão sendo publicados por outras editoras menores, a maioria delas de financiamento. E o que acontece é que o Dorival Vitor Lopes já naquela época ele vinha reclamando sobre o que está acontecendo, que os leitores não querem mais comprar esses quadrinhos em edições mais baratas, que eles estão pedindo cada vez mais luxo, cada vez mais detalhes nas edições, que estão encarecendo. A primeira coisa que a gente pode analisar disso tudo em relação ao que o Dorival Vitor Lopes vem fazendo esse cara ele tem muita experiência no mercado de quadrinhos, publicando aqui no Brasil. Eu imagino por que a atitude dele como editor e tendo a experiência que eu falei, como eu falei que ele tem, a atitude dele com os problemas da editora é simplesmente ficar reclamando e até botando a culpa no leitor. Esse vídeo, muita gente ressaltou isso nesse vídeo não, em vídeo, sobre o texto que ele publicou em dezembro do ano passado. E parece que o Dorival Vitor Lopes ele não tem nenhum plano de recuperação para a editora, porque é aquela coisa, desde o ano passado ele vem anunciando que alguns títulos podem ser cancelados e outros não estão vendendo bem. Mas o que isso tem a ver com você perder os direitos de publicação de um quadrinho? A gente sabe e deve imaginar que a Mitos ela ganhou uma confiança muito grande da Bonelli. Eles entravam em contato, já tinha gente até que conhecia. O próprio fato da Bonelli ter ido parar na Mitos se deve à participação de pessoas da editora italiana e aqui do Brasil. Quer dizer, eles já tinham o plano de alguém assumir a Bonelli aqui. E fica estranho porque que a Mitos hoje em dia está perdendo alguns personagens um por um. Boa parte deles já não estão sendo publicados pela editora e daqui a pouco talvez até Tex não seja publicado pela Mitos. A gente vê assim que em questão de outras editoras publicarem, tem até aquele caso antigo da Conrad que publicou Dylan Dog. Eu não sei bem como funciona essa questão do licenciamento, porque talvez se o personagem fique muito tempo sem ser publicado, a editora italiana lá eles acabem negociando com outra para que a publicação não fique parada, não fique num hiato muito grande, porque esse hiato ele é prejudicial mesmo. Tem personagens que pararam de ser publicados em décadas atrás e eles nunca mais voltaram, porque é como se aquilo virasse um material maldito, que não fosse bem quisto pelas editoras. Ninguém quer pegar porque não quer arriscar de fracassar, de não ter público para aquilo.
Outra coisa bem estranha que aconteceu nesse texto aí desse site é que geralmente, vocês prestem bem atenção nisso, quando se anuncia que uma editora pequena, uma editora que trabalha por financiamento, ela pegou algum material de outra editora, geralmente essas pequenas aí pegam sempre o material da Mitos, da Bonelli, eles anunciam de uma vez e anunciam rápido, eles não ficam fazendo mistériozinho. Só que agora eles disseram que ela vai ser revelada futuramente, a editora. Eu achei isso estranho, e pode ser que pelo fato de não terem revelado agora, que esse material do Mágico Vento ele venha a ser adquirido por uma editora maior. Isso me deixou curioso a respeito disso, porque existe esse padrão. As editoras pequenas que trabalham por financiamento, quando elas pegam algum material da Mitos, eles divulgam logo. Por que eles não divulgaram agora? Será que é porque talvez quem vá publicar esse material seja a Panini, por exemplo? Isso não seria difícil de imaginar, já que a Panini está publicando material da Bonelli e publicando no padrão, já que essas editoras menores estão publicando no padrão mais elitizado. Especificamente sobre Mágico Vento, a gente tem que saber em primeiro lugar que é uma das melhores séries da Bonelli. Ela foi publicada de 2002 a 2013 aqui no Brasil pela Mitos em formatinho com papel jornal, o mesmo de Tex e outras edições, e durou 131 números. Ela já foi finalizada, embora a Bonelli produz aí alguns materiais adicionais que também saíram aqui no Brasil. Uma coisa que é curiosa de perceber a respeito disso é que definitivamente, se isso acontecer, se alguma editora pequena ou grande pegar, que venha a pegar, né, porque isso já aconteceu, os direitos do Mágico Vento, se ela pegar e publicar no padrão elitizado, eu desisto de fazer qualquer tipo de previsão sobre esse mercado, porque realmente isso não vai fazer sentido nenhum. A gente vê que alguns materiais da Mitos que foram publicados em padrão mais barato foram pegos por essas editoras pequenas e publicados no padrão mais luxuoso, e ainda por financiamento, que demora para sair e é problemático. Tem que realmente cumprir aquela meta para poder o quadrinho sair. Então, se alguma dessas editoras pegar o quadrinho para publicar em formato de luxo, sendo que a Mitos já publicou também em formato de luxo e não deu certo, eles falaram até sobre encalhe de edições de Mágico Vento. Isso é uma coisa completamente fora do comum, porque se ele vender, qual é a diferença? Não vai fazer sentido, porque qual é a diferença entre você publicar no formato de luxo por essas editoras pequenas e publicar pela Mitos? Alguém pode até dizer, mas depende do padrão que cada editora publica. Por exemplo, a Mitos não publicava no padrão em que a Saikan está publicando a História do Oeste, mas a Mitos vem adotando esse padrão também, e os encadernados de Mágico Vento também eram publicados em luxo. A Mitos, por exemplo, está publicando ainda King Park nesse padrão de luxo. Então não dá para entender se isso funcionar para outra editora. Realmente não dá para entender o que está acontecendo nesse mercado. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês aqui é aquilo que eu já tinha comentado, que o Dorival Vitor Lopes, ele não tem nenhum plano de continuar assim tentando publicar esses quadrinhos, encontrar uma solução para permanecer publicando. Tem muita gente que fala, que comemora pelo fato do quadrinho continuar sendo publicado por essas editoras menores, porque realmente é melhor você publicar de algum jeito do que o personagem entrar em ato e ele nunca mais ser publicado, como aconteceram com quadrinhos na década de 70 e às vezes até 80, que não saíram nunca mais até hoje. Mas o editor da Mitos, o dono da editora, ele parece não ter ideia nenhuma do que fazer. Ele só está perdendo
continuadamente personagens para outras editoras e reclamando disso, sem que ele consiga ter alguma reação, sem que ele consiga colocar algum plano em prática para impedir que isso aconteça, como é de costume que acontece com alguns editores aqui. Parece que, por mais experiente que um editor seja, ou um dono de uma editora, ele não tem ideia do que fazer quando a editora começa a entrar em algum processo de crise, de perda de público, de vendas. Você vê aí a editora 85, ela já publicou alguns quadrinhos que eram da Mitos, a Laurentiis, a Red Dragon, a Saikan agora vem assumindo o quadrinho da Mitos. E a verdade nisso tudo é que, apesar de que tem gente que com razão, assim, justamente reclama da Mitos e do jeito como ela publica, a Mitos no geral ela fez um bom trabalho com a Bonelli aqui. Eu tenho as minhas críticas com a Mitos, e principalmente por causa de erros e de decisões que ela tomou que prejudicou na questão do formato de preço, mas a verdade é que a Mitos fez um bom trabalho no geral. Nenhuma editora permaneceria tanto tempo publicando com o volume que ela publicou a Bonelli se ela não estivesse fazendo, pelo menos na maior parte do tempo, um bom trabalho. O problema é que, vendo esses quadrinhos sendo espalhados para outras editoras, a gente percebe que isso vira uma bela de uma bagunça. Isso vai prejudicar muito o leitor aqui no Brasil da Bonelli. Eu não sei o que vai acontecer com a Mitos, mas eu não acho que ela vá necessariamente entrar em crise ao ponto de falir, porque a Mitos ela tem uma função grande ali ligada à Panini, que é de editar os quadrinhos da Panini. Então ela já tem aí um espaço garantido e ocupado no mercado. E também eu não acho que essa iniciativa dela de tentar publicar mangás ou coisa assim, isso vai dar certo. Por exemplo, tem editoras como a New Pop, que pega mangás para publicar na esteira do que, pelo menos, vamos ser mais sinceros, na sobra, na verdade, do que a Panini e a JBC pegaram. Porque a JBC e a Panini são as duas que têm os melhores mangás e em maior quantidade, em maior volume de títulos grandes assim, feito Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, esses aí que vendem muito, One Piece. E ela não vai se destacar vendendo um ou outro mangazinho ali para tentar sair da situação em que ela tá, em questão do que ela tá tendo de perda de títulos. Então realmente a situação da Mitos está muito esquisita. Eu achava que esse mercado de quadrinhos aqui ele não poderia ficar mais bizarro do que ele já está. E vamos ver o que é que vai acontecer daqui para o futuro. Se ela vai perder mais títulos, como é que vai ficar a situação de um quadrinho feito Tex. Eu vivo aqui numa cidade próxima a Recife e eu ouvi falar de um cara que trabalha numa banca de jornal bem tradicional aqui do centro do Recife, na cidade próxima onde eu moro, que eles vão parar de distribuir Tex por aqui. Se isso for verdade mesmo, é uma coisa triste mesmo, porque não vai ter mais como eu adquirir uma revista de Tex em bancas saindo aqui no Recife. Então deixem aí o comentário de vocês. Comentem aí dizendo se vocês sabem de alguma coisa a mais do que aconteceu, como é que tá a situação desses quadrinhos da Bonelli na cidade de vocês. E participem aí. Eu agradeço a quem viu o vídeo e muito obrigado. Até a próxima.